Amar é, antes de tudo, alinhar mundos diferentes. Cada pessoa chega até uma relação carregando uma história própria, um jeito próprio de entender afeto, tempo, cuidado e futuro. E quando duas pessoas se aproximam, seja num relacionamento, numa amizade, numa família, as expectativas não ditas sobre como o outro deveria agir podem se transformar tanto em pontes quanto em barreiras. Muitas vezes, dedicamos boa parte da nossa energia emocional a expectativas que os outros nunca prometeram cumprir. Criamos, sem perceber, uma versão ideal de como as pessoas deveriam se comportar, do que deveriam entender sem que a gente precisasse dizer, do jeito como deveriam retribuir o que oferecemos. E quando a realidade não corresponde a essa imagem, o sofrimento chega, quase sempre em silêncio. Na maioria das vezes, não sofremos pelo que o outro faz. Sofremos pelo que imaginávamos que ele deveria fazer. E essa diferença, sutil na teoria, é responsável por boa parte das decepções, dos silêncios e das mágoas acumuladas nas relações mais importantes da nossa vida. Hoje vamos entender como essas expectativas se formam sem que a gente perceba, porque o sofrimento costuma vir em silêncio, e principalmente, como sair desse ciclo, através do autoconhecimento, da comunicação e do respeito à individualidade de cada um. Sem perceber, criamos roteiros mentais para as pessoas ao nosso redor. Imaginamos como a relação deveria funcionar, quando alguém deveria demonstrar cuidado, como deveria reagir num momento difícil, o que uma pessoa próxima faria numa determinada situação. E esse roteiro, na maior parte das vezes, nunca foi conversado. Ele simplesmente existe dentro da nossa cabeça, como se fosse óbvio. O problema é que esse roteiro geralmente é uma projeção das nossas próprias prioridades e valores no outro. Esperamos que a pessoa sinta, pense e haja da mesma forma que a gente agiria, e esperamos isso de forma automática, sem negociação, como se fosse uma regra universal. Quando essa reciprocidade automática não acontece, a frustração aparece. E o mais curioso é que, muitas vezes, o outro nem sabia que estava sendo avaliado por um roteiro que nunca leu. Não é raro carregar decepções que nunca foram ditas em voz alta. A pessoa continua sorrindo, seguindo o convívio, mas por dentro vai acumulando um cansaço sem origem clara. E a origem, quase sempre, está exatamente aí, numa expectativa idealizada demais. O primeiro passo para mudar essa dinâmica é transformar a frustração em autoconhecimento. Quando alguém nos decepciona, o impulso mais comum é cobrar, apontar o dedo, listar tudo o que a pessoa deveria ter feito diferente. Mas essa cobrança, embora alivie por um instante, raramente resolve a raiz do problema. Porque, na maior parte das vezes, a decepção não é apenas sobre o que o outro fez, é sobre o que nós esperávamos, em silêncio, sem nunca ter comunicado com clareza. Por isso, antes de cobrar, vale a pena investigar. O que exatamente eu esperava dessa pessoa? Essa expectativa foi combinada, foi dita, foi negociada, ou eu simplesmente presumi que ela seria óbvia para o outro? Essa pergunta muda tudo, porque revela que boa parte do sofrimento nas relações não nasce da má vontade alheia, mas da distância entre o que idealizamos e o que foi, de fato, combinado. É aqui que entra o elemento que transforma a expectativa silenciosa em relação saudável: a comunicação. Isso exige vulnerabilidade, a coragem de dizer isso me machucou ou eu esperava algo diferente aqui, sem transformar essa fala em ataque. Em vez de cobrar, o caminho mais eficaz é expressar a própria necessidade com clareza, e ao mesmo tempo, abrir espaço genuíno para ouvir a dor do outro lado. Porque, quase sempre, a outra pessoa também está carregando o próprio roteiro mental, as próprias expectativas silenciosas. E é só no encontro entre essas duas verdades, ditas em voz alta, sem acusação, que surge a possibilidade de um terreno comum. Um lugar que não é exatamente o mundo de um, nem exatamente o mundo do outro, mas uma construção nova, feita junto. Existe uma ideia equivocada de que cuidar de si mesmo, colocar limites, ou deixar de se sacrificar pelas expectativas alheias, é sinônimo de frieza ou egoísmo. Mas priorizar o próprio bem-estar não é egoísmo, é maturidade. Ninguém consegue cuidar bem do outro a partir de um lugar de exaustão emocional.
E isso não significa que um dos lados precisa desaparecer dentro da relação. Existe um equilíbrio necessário entre ceder em nome do vínculo e preservar a liberdade individual de cada um. Respeitar o seu próprio espaço não significa se afastar de todo mundo, significa permitir que os outros sejam exatamente quem são, com seus limites, suas falhas, seu próprio ritmo, enquanto você constrói, em paralelo, a sua própria estabilidade interna. Respeitar o tempo do outro e as escolhas que ele faz, mesmo quando diferentes das suas, não enfraquece o vínculo. Pelo contrário, fortalece. Uma relação construída sobre a anulação de um dos lados tende a se romper mais cedo ou mais tarde. Já uma relação que preserva a individualidade de ambos tem raízes mais firmes para atravessar as diferenças naturais entre dois mundos distintos. Alinhar expectativas é um exercício diário, não uma conversa única, resolvida de uma vez por todas. É feito de paciência, de repetição, de ajustes constantes, de respeito. Relacionamentos saudáveis não são aqueles em que nunca existem diferenças. São aqueles em que essas diferenças são reconhecidas e viram pontes para o crescimento, não muros de ressentimento. Afinal, a verdadeira maturidade emocional não está em eliminar as diferenças entre dois mundos, mas em construir, com respeito e diálogo, um futuro junto, sem que isso custe a essência de cada um. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe o seu like, isso ajuda muito o canal a crescer. Nos comentários, quero saber, qual expectativa silenciosa você já percebeu carregar dentro de uma relação, sem nunca ter falado sobre ela? E já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos.